Mas eu quero partilhar com você, sem delongas, o texto da palavra do Senhor, na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Estava pensando à tarde, tendo um tempo para orar, para buscar o Senhor. Eu falei, os profetas tinham uma palavra, em que chamavam o povo para o arrependimento, para a mudança de vida, para levar Deus a sério. E sempre os profetas, quase que de modo unânime, tinha uma mensagem no final de graça, de restauração, de esperança para o povo. Não que nós não continuaremos falando disso essa noite, mas tem uma palavra de graça para nós também nesse texto. Mas acredito que durante esses dias não foi deixado de falar também da graça, deixado de falar da graça. Não deixamos de falar da graça. O texto diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém. Feche os seus olhos mais uma vez. Busquemos a face do Senhor em oração. Deus Santo, Tu és a razão deste encontro. Tu és a nossa esperança. E Tu mesmo derramaste em nosso coração e geraste em nosso coração uma viva esperança, Pai. Nós estamos firmados em Ti e nós queremos Te dizer nessa noite que nós Te amamos. Amamos sim porque Tu nos amaste primeiro, porque Tu nos atraíste, porque Tu mudaste o nosso coração, porque Tu perdoaste os nossos pecados e Tu nos selaste com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, de modo que em Ti nós estamos seguros. Estamos escondidos em Jesus, e isso nos dá segurança, isso nos dá paz, até porque nós fomos reconciliados com o Senhor Deus. Tu mesmo fizeste essa obra em nós e promoveste tudo isso em nossa vida, de modo que ao sairmos desse acampamento, nesses dias tão preciosos que Tu nos concedeste, que o nosso coração esteja mais apegado ao Senhor, à Tua palavra, para que vivamos mais intensamente para o Senhor, para que coloquemos, ó Deus, a nossa vida e os dons que Tu nos deste, ó Deus, ao Teu serviço, para a expansão do Teu reino, para a edificação da Tua igreja e para a glória do Teu nome. Pedimos-Te ainda, ó Deus, que Tu sejas propício a nós, que Tu voltes o Teu rosto para nós nessa noite e assista-nos, ó Deus, na pessoa bendita e poderosa e graciosa do Teu Santo Espírito. Ele que é o Mestre por excelência, que tem todo o poder para aplicar em nosso coração a Tua palavra e nos conformar à imagem de Jesus Cristo, Teu Filho bendito, nosso Senhor, nosso Salvador, no nome de quem nós oramos. Amém. Muito bem, irmãos, esse texto que nós lemos é um daqueles textos da Escritura que eu me apego constantemente. Volta e meia eu volto para esse texto, para encontrar consolo e instrução para a minha vida, quanto ao meu Salvador, quanto à sua obra que Ele realizou por mim, e quanto à obra intercessória que Ele continua fazendo em meu favor e no favor de toda a igreja. Mas é importante dizer que esse texto, especialmente essa carta de João, esse primeiro capítulo 1, melhor dizendo, havia uma influência. A igreja do primeiro século, ela sofria essa influência por parte
do pensamento grego, e alguns mestres, alguns falsos mestres, eles introduziram, eles estavam no seio da igreja promovendo também alguns ensinamentos. E um dos ensinamentos desses falsos mestres era dizer que o corpo, a matéria, não serve para nada, isso vai ser destruído. O que importa mesmo é o espírito. Em suma, o resultado final é a salvação do espírito. Na verdade, o corpo aprisiona o espírito. Até conversava uma vez com o Gustavo, logo no início do seminário, e ele disse, falando da diferença, ele dizendo o seguinte: para o pensamento grego, a morte então é o momento então que há esse desprendimento, então a matéria é destruída e agora o espírito está livre. E aí estava dizendo a diferença, que embora nós tenhamos uma compreensão que vai mais além, que para nós o triunfo disso tudo e a plenitude disso tudo é a ressurreição. Você lembra disso, Gustavo? Algo fantástico, né? Só que nós não desvalorizamos o corpo como o pensamento grego, como os falsos mestres ensinavam. O corpo tem o seu valor. Deus não comprou só o elemento espiritual, Deus comprou-nos como seres humanos integrais, no seu todo, na sua totalidade, em toda a composição, de modo que esse corpo frágil hoje, que está sujeito a todas as limitações, a diversas limitações, por ocasião da vinda de Cristo, os que estiverem vivos serão transformados, e aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados e terão um corpo glorioso, semelhante ao corpo do Senhor Jesus Cristo. Por que é importante dizer isso? Porque a partir desse falso ensino, inclusive João, ele trabalha isso, inclusive para deixar evidente acerca da encarnação do Verbo Divino, quando ele chega a dizer no versículo 1, dizendo assim: o que temos ouvido, o que temos visto, o que os nossos olhos, os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. E João vai dizer: não, nada disso. E ele vai trabalhando isso para ensinar e para corrigir os equívocos dentro daquela igreja, porque muito provavelmente um falso mestre chamado Cirinto, ele com esse ensinamento então, ele estava ensinando o povo o seguinte: já que o corpo vai ser destruído, já que a matéria não serve para nada, então você pode pecar. E João, a tônica de João é dizer: não, nada disso, isso é incompatível com a nova natureza que temos em Cristo. Os filhos de Deus não podem viver dessa forma. Eles foram chamados para viver uma vida santa, e Deus se importa com isso, sim. E aí João, para enfatizar e deixar bem claro, no versículo 5 ele diz o seguinte: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. João está dizendo: olha, Deus é essencialmente luz, Deus é santo, de modo que é incompatível dizer que é filho de Deus e viver na prática do pecado. Não, absolutamente não. Vocês não podem viver dessa forma. É um engodo dizer que tem comunhão com Deus, que vive para Deus, que anda com Deus, e no mesmo instante andar nas trevas. Isso é uma mentira. Tais pessoas que vivem dessa forma não praticam a verdade, diz João. E aí João vai corrigindo isso, mas mostrando o caminho também, dizendo que existe restauração, que existe perdão, que existe purificação no sangue de Jesus quando confessamos os nossos pecados. E aí João chega nesse capítulo, no capítulo 2. E aí ele usa uma primeira cláusula no capítulo 2, versículo 1, para deixar bastante evidente, de modo bem enfático, dizendo: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E a ideia aqui que João traz é a ideia de lei. Na verdade, o que ele está dizendo é o seguinte: é proibido pecar. Vocês não devem pecar jamais.
lutem com todas as forças, empreendam todos os esforços possíveis para que vocês não pequem contra Deus. De modo que João vem trabalhando nessa via, nessa vertente, falando sobre essa responsabilidade e sobre o modo de vida em que nós precisamos evidenciar nossa filiação. E aí João, depois de falar dessa proibição, é como se você, essa ideia de lei, é como se você estivesse na rodovia, talvez voltando de Vitória, com desejo de chegar em casa, e você está pisando fundo no acelerador, e você chega a 80, 100, 120, e você não respeita os limites, mas de repente você vê uma placa dizendo 1 quilômetro, posto da Polícia Rodoviária Federal. Você logo entende que existe lei, que ali aquilo é uma sinalização de que existe uma autoridade adiante, e você então imediatamente você começa a reduzir de quinta para quarta, de quarta para terceira, e de repente lá no posto da Polícia Rodoviária Federal você poderia passar a 40 e você acaba passando menos do que isso, a 20 km por hora, porque você sabe que é lei, e lei é para ser obedecida, lei é para ser respeitada, não é para ser violada. João está dizendo: meus filhinhos, não pequem. É proibido pecar, porque o Pai de vocês é santo, porque o Pai de vocês é luz, essencialmente luz. Vivam de acordo com o caráter dele, reflitam o caráter do Pai de vocês, para que as pessoas olhem para vocês e digam: é a cara do Pai. Mas aí João introduz uma segunda cláusula, porque João, a pena que ele está usando é conduzida pelo Espírito de Deus, usando as suas faculdades, o seu conhecimento, mas conduzido por Deus. Ele é da mesma essência que eu e você, e ele introduz então uma cláusula de possibilidade, a primeira de propósito, de proibição, e a segunda de possibilidade. Ele fala assim: se todavia, é proibido pecar, mas se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai.